está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, como é bom estar na casa do Senhor, poder render glória, poder render louvor ao seu santo nome. Por isso eu convido você que está aqui presente a ficar de pé, a louvar esse Deus que é digno de toda honra e de toda glória. A você que se encontra em casa, através dessa live, através desse canal, dessa bênção que o Senhor preparou, que esteja também louvando a esse Deus, que você possa glorificá-lo, que você possa bendizer nessa noite. Vamos louvar esse Deus. Aleluia. plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, Pois eu criei em sua morte sobre a cruz. no Senhor só confiando nesse mundo viverei, Entoando aleluias ao meu Rei. toda igreja, Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, Entoando aleluias ao meu Rei. o amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, Pois sua graça me encheu de amor sem fim. meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. é meu Rei, Meu bom pastor e meu Senhor, com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. este mundo não deseja Tão bondoso, Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. eu porém estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei, oh glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, Meu Senhor, com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Meu Senhor, com os anjos
que o louvam, eu também o louvarei. Entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, Pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei. entoando aleluias ao meu Rei. Entoando aleluias ao meu Rei. Amém, amém, amém. Boa noite a todos, graça e a paz. Queremos já dar boas-vindas aos irmãos, aos que estão em casa também, nos assistindo pelas redes sociais. Dizer que estamos felizes hoje, que começou a escola bíblica. Sabemos que quando o crente se envolve mais, está mais envolvido com a obra, ele fica mais afastado desse mundo e mais longe desse pecado. Então, estamos felizes que começamos hoje a escola bíblica, e quem não veio hoje, domingo está todos convidados. Nesse momento, vamos orar ao Senhor, vamos entregar nossas vidas, dedicar toda a adoração essa noite a Ele, porque só Ele é digno de ser adorado. E essa noite nós estamos aqui. Deus nos trouxe aqui essa noite e escolheu esse momento para que pudéssemos estar adorando a Ele. Vamos orar ao Senhor, entregar nossa adoração a Ele. Senhor nosso Deus, nós essa noite estamos aqui para te agradecer, Senhor, te dar graças por nossas vidas, por o Senhor ter nos sustentado até aqui. E nós estamos felizes. Estamos felizes porque estamos aqui na tua casa, junto com os irmãos, para engrandecer o teu nome. E queremos dizer que estamos totalmente livres do pecado, estamos totalmente livres dos afazeres ou das coisas que nos têm nos oportunado esse dia. Estamos aqui para te adorar, porque só o Senhor é digno de receber toda a adoração de nossa vida, porque nós nascemos para te adorar. Assim diz a tua palavra, o homem nasceu para te adorar. E nós queremos pedir que o teu Espírito Santo esteja conosco. Ele tem total liberdade nesse lugar, que possa infundir o nosso coração na presença dele, que possa nos exortar e que a tua igreja seja anunciada essa noite a tua palavra, que possamos receber, Senhor, a tua mensagem, a tua palavra e o teu amor. Nós queremos dizer que estamos sempre esperando de coração aberto a tua presença em nossa vida. Recebe toda a adoração essa noite, Senhor. Tudo é para ti essa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, na carta de Efésios. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 14. Diz assim a palavra, Efésios capítulo 1, versículo 2 ao 14. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que pusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude de todos os tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a escolha de Deus operada em Cristo antes da fundação do mundo, porque foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz que promoveu tão eleição em nossas vidas. Devemos toda adoração a Deus, Pai de Jesus, pelo fato de termos abençoado de forma abundante e plena, através de seu Filho. Essa benção nos capacita a sermos santos, irrepreensíveis diante de Deus, através de Jesus Cristo. Isso diz no versículo 5, diz assim, que agora Ele nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, não da nossa vontade, mas da vontade de Deus. Esse foi o aprove de Deus em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. Deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado e glorificado. Vamos ministrar ao Senhor com mais louvores. Glória a Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista fez essa declaração porque ele entendia que era motivo de alegria estarmos na presença de Deus. Eu sei que você pode se alegrar sentado, mas eu vou lhe convidar a ficar de pé. Certo? Vamos declarar essa alegria aqui nesse lugar, tá? Você pode adorar o Senhor com as suas palmas, com o seu corpo, com a sua voz, porque nós somos criaturas e feituras de Deus. E Ele nos criou com esse propósito, de adorá-lo, de engrandecer o nome dEle, de nos alegrarmos na presença dEle. Aleluia! É bom saber que Cristo está nesse lugar para transformar sua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados.
transbordando da glória do Senhor. Aleluia! É muito bom estarmos na casa do Pai. Declare mais uma vez, é bom saber que Cristo está neste lugar, amém? É bom saber que Cristo está nesse lugar para nos transformar, para transformar sua tristeza em alegria. Pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus, ao seu lado, irmão, bem unidos, sem brechas, no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa, Vamos para a casa, para a casa do Senhor. Glória a Deus. Senhor, posso ouvir a nossa oração nesse lugar, amém? Declare nessa noite, ouve a nossa oração, Jesus. Amém, glória a Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo, sara essa nação. É o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está. Se você é bem-aventurado, fica de pé, tá? Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha neste lugar, Jesus. Nós precisamos do teu reino, do teu senhorio e do teu governo sobre as nossas vidas, Pai. Ouve, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça, sede da justiça de Deus. aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre
tua glória sobre nós. Ouve, Deus, ouve, ó Deus, nossa oração altíssima. Vem sara a nossa nação, sara a nossa vida, sara a nossa casa, sara o nosso país e nosso planeta, Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração. Ouve a nossa oração, Senhor, o clamor da tua igreja nessa noite. É o clamor da igreja que Declara a igreja mais uma vez. ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, Pai. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 6. Primeiro Coríntios, capítulo 6, do 15 ao 20. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao versículo 20. Diz assim: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu não sei quais os seus pecados, eu não sei o que se passa em sua vida. Aqui se fala do ciúme do Espírito Santo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Fala da união da carne, do homem e da mulher. Sabemos que o sexo só dentro do casamento. Fora do casamento é abominação para Deus. E aqui está falando disso. Mas tem os outros pecados também. Tem o pecado do olho, da cobiça, do irmão, da mulher do próximo, também da avareza, seja outros pecados em nossa vida. Nós sabemos que nós temos pecado. Esse é o momento de pedirmos perdão a Deus e dizer a Ele que nós temos pecado, mas nós estamos arrependidos. E a partir de agora, que gere em nós uma nova disposição de vida e deixarmos o pecado para trás. Vamos orar, ó Deus. Senhor Deus, nós queremos dizer que somos pecadores, somos depravados, somos miseráveis, Senhor. Mas sabemos também que o Teu Filho morreu por nós, que já pagou pelos nossos pecados, que só nos resta agora
crer nele e querer andar diante os caminhos que Ele tem para nós, deixando toda a cobiça para trás, Senhor, toda a fornicação, toda a avareza, toda a tentação que o corpo tem proposto a nós. Nós sabemos disso, que tem sido luta, Senhor, dia após dia, tem sido luta, e o Senhor sabe, e o Senhor conhece a nossa estrutura, e só a Tua misericórdia, Senhor, só a Tua graça para nos sustentar. Nós queremos dizer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. E queremos, Senhor, daqui por diante, andar nos Teus caminhos, sendo perfeito e agradável a Ti. Não sendo agradável a nós mesmos, não sendo agradável à nossa carne, não querendo agradar ao mundo, mas querendo agradar ao Senhor. Nos limpa, nos purifica, Senhor, nos perdoa. Nos perdoa porque nós estamos aqui diante de Ti, do Teu Espírito Santo, de coração contrito. Nós compreendemos tudo, Senhor. Nós sabemos que não adianta a gente querer justificar, porque nós somos trapos de imundícia. Somos fracassados, somos trapos, Senhor. Mas nos ergue essa noite, nos faz um novo homem, uma nova mulher, e que possamos ser dignos de estar na Tua presença. Tem misericórdia de nossas vidas. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Espírito vem, quebranta o nosso ser nessa noite, Pai. Quebranta o meu ser, Espírito. Espírito vem, faz o céu descer, faz o céu descer. Declare isso nessa noite, Espírito vem. Espírito vem, quebranta-nos, Deus, quebranta o meu ser. Oh, Espírito, Espírito vem, inunda-nos, Pai, nessa noite. Faz o céu descer. Jesus, nós queremos nos juntar com os anjos. Pai nosso, todo o céu adora-te, cantamos, vem e enche este lugar, posso ouvir o som do céu tocando aqui. Espírito vem e faz o céu descer. Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, Tua glória faz tremer terra e céu. Aviva-nos, queremos o Teu reino aqui, queremos
quebranta o meu ser, Espírito, Espírito vem, faz o céu descer. Espírito vem, Espírito vem, Espírito, sobre as nossas vidas. Nós sabemos que é onde a presença do Senhor está. O pecado ele não é forte, o pecado ele não governa. Nós declaramos nessa noite a presença do Espírito de Deus sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre a sua vida. Nós declaramos o perdão do Senhor neste lugar. Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite, com essa unção de cura, com essa unção de perdão, com essa unção, Senhor, que nos faz crer na Tua graça, que é viva e que nos alcançou. Pai, vem sobre nós nessa noite. Nós queremos declarar que o Teu Espírito enche este lugar, quebrante o nosso coração, porque nós precisamos do Teu agir na nossa vida. Nós queremos ouvir sim e queremos testemunhar do Teu reino neste lugar. Nós queremos testemunhar, Senhor, da Tua presença neste lugar. Espírito, vem sobre nós, declare nessa noite, se esse é o desejo do seu coração. Quebranta você, Senhor, nessa noite, eu te peço, Pai. Espírito Faz o céu descer, faz o céu descer. Espírito vem, Espírito vem, Espírito, quebranta o meu ser. Oh Jesus, Espírito vem, inunda e faz o céu descer, faz o céu descer. Derrama a Tua glória sobre este lugar, Jesus. Nós precisamos, Senhor, desfrutar da Tua presença nesse lugar. Esse é o nosso prazer, Pai. Derrama a Tua glória neste lugar, Jesus. Derrama a Tua glória neste lugar, Pai. Aleluia. Derrama a Tua glória neste lugar. Derrama a Tua glória neste lugar, Jesus. Santo, santo, santo és Tu. Vem sobre nós, Senhor. Meu maior prazer é estar em Tua presença, me prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Ouço Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o nosso ser nessa noite, Pai. Inunde as nossas vidas neste lugar, Pai. Declare,
Se esse é o seu prazer, declare nessa noite. Meu maior prazer é estar na tua presença, Senhor. Estar em tua presença e prostrado aos teus pés, nós queremos te adorar, Senhor da minha vida. Eu ouço tua voz, eu sinto teu mover neste lugar, Senhor. Aqui quero mais de ti, Senhor, do teu poder e da tua ação. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, os rios desse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser dos rios desse amor. Oh, oh, Esse é o momento de contribuir, de ofertar e dizimar na casa de Deus. Vamos abrir as Bíblias no 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 8. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 8 e versículo 9 Amém. e versículo 12. 3 versículos separados. 2 Coríntios 8, versículo 8, 9 e 12. Diz assim: Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Eram ricos, se fez pobre por amor de Deus, nós, pela sua pobreza, para nos fazer ricos. E no versículo 12, para concluir, ele diz: Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Você não vai contribuir, você não vai ofertar, nem dizimar a mais do que você tem. Se você tem pouco, você vai dar pouco. Se você tem muito, você vai dar muito. Como diz a palavra, que Deus deu seu próprio Filho por amor de nós. Ele, sendo rico, com suas misericórdias, se fez pobre para nos enriquecer. E esse momento é o momento de nós contribuirmos com nossa adoração, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, a nossa família, ofertar e dizimar na casa de Deus. Amém. sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar
óleo precioso da unção e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Como a chateada vem, Senhor, e derrama. Vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção e me faz o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador, porque é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Santo Deus, bondoso Pai, graças te damos, Deus, pelas tuas misericórdias, Pai. Obrigado, Deus, obrigado pelo entendimento dessa noite, Pai, pelo entendimento, Senhor, que o Senhor tem posto no nosso coração e nossa mente, Pai. Poder ofertar, de poder te bendizer, Pai. Mas queremos, antes de tudo, te agradecer, Pai, pelo nosso trabalho, pela tua providência, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará. Sabemos que nada é nosso, que tudo é teu, que tudo é para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Que o nosso salário não pertence a nós, que o que temos, Senhor, de material não pertence a nós, mas pertence a Ti, Deus. Senhor, quebrante o nosso coração, quebrante nossa mente, que possa, Senhor, sempre estar transformando o nosso ser para Te adorar com os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas também com o necessitado, Deus, que possamos repartir, que possamos partilhar sempre, Deus, que possamos sempre ter um coração, Senhor, voltado a fazer o bem, a fazer o que Tu queres que façamos, Pai. Sabemos que nada é nosso, Pai, que tudo é Teu, Deus. Desperta em nós, aqueles que ainda não têm esse entendimento, Deus, que possam entender, Pai, não no sentido, Pai, de trazer tudo que temos, tudo que somos à Tua casa, mas sim para com o irmão, em amor, em verdade, em adoração, Pai. Possamos estar sempre dispostos, Pai, a Te adorar em tudo, Pai. A nossa oração nessa noite, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, que já Te agradecemos, Pai. Amém, Pai. E amém.
Essa noite nós temos novidade também, retornando a ministração das crianças à escola bíblica. Assim como nós estamos de parabéns pela manhã ter começado a nossa, hoje à noite começa a das crianças também lá em cima. E já convidar as crianças e as professoras. A professora Ana para orar pelas crianças. Oi. Como é bom, né? Estarmos de volta com a nossa escola bíblica para nossas crianças. Um momento que as crianças vão lá para cima, não apenas para dizer assim, os pais vão assistir o culto do resto da palavra e vão brincar. Não, lá vai ser um culto infantil, onde vai ser a palavra direcionada para eles. Lá eles vão conhecer a Cristo no nível de nossas crianças. Portanto, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Bondoso Deus Pai, quero primeiro agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui de volta, depois de mais de anos, Senhor. Te agradecer por, neste momento, estarmos reunidos, tudo para Cristo. E, neste momento, Senhor, ilumina nossas professoras, hoje que vão estar com as crianças, ilumina as nossas crianças, que elas estejam abertas, Pai, para receber a Tua palavra. É o que nós te agradecemos em nome de Jesus. E só um comunicado, quando terminar o culto, não esqueçam, vão lá em cima pegar as crianças. Como nós temos a escada, é uma rua muito movimentada, então assim vai facilitar para que tudo transcorra dentro da normalidade. Sem demora, já quero convidar o presbítero auxiliar a ministrar a palavra de Deus. Graças a Deus. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Graças ao Senhor. Ele é maravilhoso, Ele tem sido bondoso para conosco. O salmista obrigado, irmão. Graças a Deus. Ele tem sido bom. O salmista disse: bendize minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor. Não se esqueça nenhum dos seus benefícios, porque foi Ele quem perdoou todas as minhas iniquidades e quem sarou todas as minhas enfermidades. De sorte que a minha mocidade se renova como a da águia. Então o salmista, ele reconhecia a bondade, a misericórdia de Deus. E nós também, nessa noite, reconhecemos que Ele tem sido misericordioso para conosco. Convido você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, aí na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos, capítulo de número 1. Diz assim, expressão de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Curve sua cabeça. Pai, no nome de Cristo, estamos nós aqui nessa noite, Senhor, e te pedimos que Tu nos fale, Tu nos inspire,
E nessa noite, Senhor, Tu abra o entendimento do nosso coração, a luz ao entendimento da Tua palavra. Senhor, somos Teus e precisamos e necessitamos e queremos ser ministrados por Ti, Senhor. Por isso, coopera conosco nessa noite, em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amados, essa expressão, ou particularmente esse versículo 17, foi o versículo que Martim Lutero, grande reformador, no ano de 1517, ele foi ali despertado por Deus em ver tantas coisas ali onde ele vivia, onde ele ministrava e procurava exercer a sua fé diante das indulgências, que nada mais era do que a barganha, a compra através do dinheiro, do perdão e da entrada do céu. E aquele homem, monge, vendo tudo aquilo e não se sentindo salvo, perdoado na pessoa de Cristo, ele começou lendo as Escrituras, examinando as Escrituras, e nesse versículo em particular, o justo viverá por fé. Deus o abriu o entendimento, clareou a sua mente, e aí, ali, na porta do castelo de Antberg, uma cidade onde ele era filósofo, professor, ele coloca ali as suas 95 teses, confrontando a salvação unicamente pela fé, diferentemente de selo pelas obras. Fé, como disse também o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, é a certeza de fatos que se espera, é a convicção daquilo que não se vê. Então, queridos, apesar da definição sobre fé ser até um pouco simples e objetivo, como eu acabei de falar, compreender como devemos exercer a nossa fé, tendo em vista que o justo vive pela fé, é salvo pela fé, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Qual forma, como devemos, portanto, exercer a nossa fé? Porque, de fato, existe mais de uma maneira de exercer a fé, de praticar a fé. Evidentemente, existe apenas uma maneira correta de você exercer a sua fé. Sendo assim, nós precisamos conhecer a forma correta e a forma errada de exercer esta fé. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Qual tipo de fé você está exercendo? Amém? É sobre isso, então, nessa noite que nós queremos trazer uma reflexão em nome de Cristo Jesus. Amém? Para isso, irmãos, você poderia abrir a Bíblia aí, lá em Gênesis, capítulo de número 20. Aí eu lhe convido, nós olharmos esse outro texto. E é muito interessante, porque vai falar de um homem que ele, em sua jornada, em sua caminhada, ainda não tendo uma experiência pessoal com Deus, ele exerceu um certo tipo de fé. Abra aí lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 28. No capítulo 28, versículo 20 e versículo 21, vai nos falar de Jacó. E lá diz assim, sem muita demora, no capítulo 28, e fez Jacó um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ou seja, amados, esse homem, Jacó, ainda, como disse, não tendo uma experiência pessoal com Deus, ele exerceu o primeiro tipo de fé, que é a fé do si, que é uma fé condicional, que é uma fé que está condicionada
àquilo que Deus faz ou poderá fazer por você. Veja que o texto diz assim, ele expressa da seguinte maneira: se Deus for comigo, e se me guardar, e se me der pão para comer, e se me der roupa para me vestir, e se eu voltar em paz para a casa do meu pai, então Deus será o meu Deus. Então esse homem, ele estava exercendo o primeiro tipo de fé que eu quero nessa noite trazer essa reflexão com você, que é justamente a fé do si, que é infelizmente a fé mais comum que está sendo exercida pelos cristãos. Infelizmente, Jacó ainda, como disse, não tinha tido essa experiência com Deus, e aí ele faz esse voto com Deus. Um voto condicional, condicionando Deus. E se de fato Deus fizesse tudo aquilo que ele estava dizendo aqui nessa passagem, Deus então seria o seu Deus. Ou seja, aquele homem achava e entendia. E portanto, irmãos, se Deus, na sua soberana vontade, se Deus, como Deus que é, soberano, não lhe desse, ou não lhe abençoasse com aquilo que ele estava lhe pedindo, no caso de Jacó, o Senhor, em outras palavras, não seria o seu Deus. Porque veja que no final do versículo ele diz: se Deus me abençoar, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Amados, então essa é um tipo de fé, ou esse é um tipo de fé condicionado, condicional. E esta fé é a fé que hoje muitas pessoas têm cultivado, a fé do si. Se Deus não fizer isso, se Deus não fizer aquilo outro, se Deus não fizer aquilo que eu estou pedindo, se Deus realmente não me abençoar, eu não participarei da sua obra, eu não realizarei a sua obra. Irmãos, infelizmente é isso que está ocorrendo, é isso que está acontecendo. E a reflexão nessa noite, queridos, é que nós não podemos nos deixar levar por essa fé do imediatismo, a fé do agora, a fé do hoje, em que muitos cristãos vão às suas igrejas e muitas vezes vai com carta de divórcio e diz assim: ó, eu vou para o culto, eu vou para a igreja, ou esse culto, essa semana, e se Deus não me abençoar, e se Deus não resolver a minha causa, e se Deus não, de fato, não resolver o meu problema, eu não vou mais. Carta de divórcio para Deus. Então, queridos irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque realmente é isso que está sendo propagado, o evangelho que é um evangelho pragmático, ou seja, em que os fins justificam os meios, em que querem ou buscam de imediato uma bênção, uma vitória. E aí nós vemos no meio cristão, no arraial cristão, muitas coisas acontecendo. Amados, no Brasil nós temos em torno de mais de 40 milhões de cristãos que têm uma fé em Cristo. E a estatística mostra que dentre mais desses 40 milhões de cristãos, existe 3 milhões de cristãos desigrejados. Ou seja, pessoas que passaram por igrejas, que por um determinado período se congregaram, mas ouviram aquilo que não disse, que Deus não disse. Mas foram ensinados aquilo que Deus não mandou ensinar. E aí nós vimos no arraial cristão, é o culto da vitória, é o culto do milagre, é o culto da libertação. E aí você me pergunta: mas irmão, você não crê que Deus faz milagre? Creio. Você não crê que Deus liberta? Creio também que Deus liberta. Agora creio
que Deus faz no tempo dele, não na hora marcada do homem, porque se assim for, querido, Deus não é Deus e não é soberano. Assim não é Deus que está mandando, é o homem que está mandando em Deus, marcando hora, momento, para que as coisas divinas aconteçam. E isso, queridos, tem gerado cristãos com a crença distorcida e leva ao desânimo, leva justamente a isso que está ocorrendo, a essa estatística. Cristãos desigrejados, porque acreditaram em promessas que não eram promessas de Deus. Acreditaram em um evangelho que não era o verdadeiro evangelho. Ou seja, um evangelho pragmático, em que, repito, os fins justificam os meios. E aí cria-se métodos, metodologias para agradar o auditório. E o culto não passa a ser mais culto, mas passa a ser um teatro. Para que o convidado, para aquele que está vindo ao culto, se entretesse, goste do ambiente. E o evangelho, o verdadeiro evangelho, a verdadeira fé, deixa de ser pregada, deixa de ser anunciada. Então, queridos, esta fé, que é a fé do si, que é a fé que naquele momento Jacó exerceu, ela é uma fé de fato distorcida, e ela pode trazer problema para todo aquele que está exercendo essa fé, porque essa fé está colocando o homem no comando, no centro, como se Deus precisasse do homem, e não fosse o contrário, o homem é que precisa de Deus. Quem exerce essa fé, portanto, exerce uma fé com sérios problemas. Esse tipo de fé não é a fé verdadeira, não é a fé bíblica, não se sustenta, pois quando choca-se com as adversidades, irmãos, e com os nãos de Deus, ela não permanece. Sabe por quê? Porque esta fé do si, ela está pautada apenas em circunstâncias favoráveis ou prazeres aos desejos humanos. Esta é a fé condicional. Esta foi a fé que, de fato, Jacó exerceu. E esta é a fé, esta igreja, que eu e que você, que o verdadeiro cristão não deve exercer. A fé do si. A fé do imediatismo. A fé em que o homem está no centro e não Deus. Em que o homem está no controle e não Deus. Amém, queridos? Esse, portanto, é o primeiro tipo de fé. Tendo em vista que nós estamos fazendo uma pergunta: qual tipo de fé você exerce como cristão? Qual tipo de fé você está exercitando na sua caminhada cristã? E aí nós vamos caminhar para o nosso segundo tipo de fé. E aí eu convido você a abrir a Bíblia lá em Abacuque, capítulo 3, é um livro pequeno, do versículo 17, versículo 18, Abacuque estava passando por um período difícil, ali onde ele estava, e aí Abacuque, ele exerce um outro tipo de fé, que é a fé que nós devemos e precisamos exercitar. Abacuque é lá no finalzinho do Velho Testamento, e no capítulo 3, versículo 17, diante de toda aquela circunstância, Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que o campo não produza mais mantimentos, ainda que não haja mais ovelhas no curral, nem gado no aprisco, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, irmãos, o segundo tipo de fé, que é a fé que esse profeta exerceu, é a fé do ainda que. Ou seja, irmãos, esse tipo de fé não é a fé mais comum hoje em dia, como disse, porque esse tipo de fé tem sido abandonada em nossos dias, principalmente por causa do imediatismo, como disse, e da inserção da teologia da prosperidade no seio da igreja. Observe que Abacuque, ao contrário de Jacó, não condiciona a sua fé a uma ação que Deus tenha que fazer
para alegrá-lo. Pelo contrário, Abacuque, ele ressalta que mesmo que o mais básico venha lhe faltar, mesmo que, irmãos, por algum motivo, Deus permita que o mantimento, que o sustento venha a faltar, a sua fé em Deus e o seu louvor permaneceria. E esta é a fé, queridos, igreja, que nós temos que exercer. Mesmo que as coisas estejam adversas, mesmo que a luta seja tamanha em toda a área de nossa vida, financeira, emocional, psicológica, mas devemos manter a confiança no Senhor, devemos manter a nossa fé firme e viva em Deus. Amém, queridos? Esta foi a fé, irmãos, que deve estar presente, que deve ser exercida por todo cristão, por todo crente, por mim e por você. Esta foi a fé que esteve presente, irmãos, na vida de Moisés. Moisés, que foi o grande libertador, mas não entrou na terra prometida. Mas ele confiou na promessa de Deus. Ele continuou firme no plano, no projeto que Deus iria cumprir. Mas Deus disse: olha, homem, porque tu não falou a pedra, tu tocou na pedra, tu não entrarás na terra prometida. Porque a pedra, o apóstolo Paulo fala lá em Corinto, a pedra era Cristo. É interessante isso. Irmãos, esta é a fé que foi exercida por Paulo, que não teve, mesmo aquele homem de Deus, mas por 3 vezes ele orou a Deus: Senhor, tira esse espinho de mim. Alguns falam que era uma enfermidade nos seus olhos, que o incapacitava de escrever, enfim, de fazer algo que ele amava tanto. E por 3 vezes ele diz: olha, eu orei ao Senhor, que tirasse de mim aquele espinho. Mas a resposta de Deus foi: olha, a minha graça te basta. Esta foi a fé, queridos. A fé, ainda que as coisas estivessem difíceis, exercida pelo apóstolo São Paulo. Esta foi a fé, meus irmãos, na vida de Jó, que não blasfemou contra Deus e teve paciência para enfrentar sua dor sem amaldiçoar a Deus. Mesmo sua companheira, sua esposa, dizendo: olha, homem, amaldiçoa teu Deus e morre. Tanta luta, tanta dificuldade, perdemos tudo, filho, bens, tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas aquele homem disse: tenho recebido de Deus o bem, a bênção, não poderia eu receber outras coisas mais? Mas, irmãos, eu quero dizer para você que esses homens que acabei de citar, Moisés, Paulo, Jó, exerceram esta fé, a fé firme, a fé do ainda que as coisas estejam difíceis, eles permaneceram firmes. Mas me chama a atenção a fé de José, que era filho de Jacó. Jacó foi quem exerceu a fé do sino, nosso primeiro ponto. E a Bíblia fala de José. É interessante que é justamente em Gênesis, a partir do capítulo 39, começa a ser narrada a história de José. Um jovem, filho mais novo de Jacó, tinha mais 11 irmãos. E lá é interessante, a partir do versículo do capítulo 39, diz que José teve um sonho. Se nós fôssemos descrever a vida de José, poderíamos descrever como um sonhador de Deus, porque o mistério dele era mistério de sonho. Deus tratava com ele por sonhos. E José teve um sonho. E ele contou para seus irmãos e disse: olha, eu tive um sonho em que havia 11 feixes. E esses feixes se curvavam diante de mim, do meu feixe. E aí os irmãos disseram assim: oxe, está louco? Tu está dizendo que tu és o primogênito? E tu quer dizer que nós iremos nos curvar diante de ti? E aí diz a Bíblia lá no capítulo 39 de Gênesis que José teve outro sonho. E disse assim: eu tive um sonho em que a lua, em que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E aí Jacó, ouvindo aquilo, disse: olha, filho, para com isso, tu está louco? Quer dizer que eu, tua mãe e teus irmãos vamos nos curvar diante de ti? E repreendeu a José. Mas diz a Bíblia que Jacó guardava aquilo no coração, irmão.
mas aquilo despertou a inveja e o ciúme dos irmãos, e nós conhecemos a história. Os irmãos de José tentaram matá-lo, e nós conhecemos a história. José foi jogado ali, e conta a história, e é muito interessante, porque José foi levado como escravo para o Egito, e lá no capítulo 39, diz que José foi para a casa de Potifar. Depois de ser escravizado, ser vendido como escravo, ele é comprado, vai para a casa de Potifar. E no capítulo 39 de Gênesis, versículo 31, diz assim: o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade, e dando graça, aliás, perdão, 39:2, irmãos, diz assim: mas o Senhor era com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa do seu senhor, o egípcio. Ou seja, irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Falando sobre esta fé do ainda que, nós aprendemos, queridos, que Deus é conosco, mesmo nós passando por dificuldades. José, traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, escravizado, agora estava na casa de Potifar, e diz a Bíblia que Deus era com José. Já pensou se José dissesse assim: Deus é esse? Passei tudo isso aqui, meus irmãos me traíram, quiseram me matar, fui vendido, fui escravizado, fui leiloado no mercado público, fui comprado, estou aqui como escravo. Que Deus é esse? Não, mas diz a Bíblia que Deus era com José. Mais interessante, queridos irmãos, que aí nós conhecemos a história, que aí aquela mulher, a esposa do Potifar, tentou seduzir, levar José a pecar contra Deus. Nós conhecemos a história. Ele é injustiçado e é preso. Nós conhecemos. E diz a Bíblia, lá no capítulo 39, versículo 21, que José agora preso na masmorra, diz a Bíblia: o Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro. Que coisa interessante, irmão. Já pensou? Tinha sido escravo, estava uma bonança, estava uma bênção, era responsável por toda a riqueza daquele homem, um homem importante no Egito. A mulher tenta o seduzir, ele injustiçado, né, irmão? Caluniado, agora é aprisionado, está preso, mas diz a Bíblia que Deus era com José. Deus é com você, meu irmão. A luta está tamanha, a dificuldade é grande. Não pense que Deus não está com você, pelo fato de você estar passando a luta, a dificuldade, Deus é com você. O mais interessante, amados irmãos, que ali nós conhecemos a história de forma breve e rápida. Estavam com José ali dois companheiros, né, irmão? O padeiro Mô e aquele que cuidava do vinho de Faraó. E eles tiveram sonhos. E aí, dizendo a José que tinham tido sonhos, José disse: dize-me. E eles começaram a contar. E nós conhecemos. E José interpreta o sonho, e José diz ali, aquele copeiro: dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu cargo. E darás o copo de Faraó em tuas mãos, conforme o costume antigo. Mas lembra-te de mim quando te for bem. Peço-te de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Ou seja, amados, ali quando aquele copeiro fala para José, José diz: olha, dentro de 3 dias, você será restaurado e você servirá vinho na taça de Faraó. E quando lá estiver, lembra de mim. Ou seja, irmãos, Deus era com José naquele momento ali. E ali José quis dar aquele jeitinho, quis dar aquela força para Deus. Muitas vezes nós tentamos e queremos fazer isso. E a Bíblia diz que assim aconteceu. Aquele copeiro foi restaurado a sua posição de destaque, servindo a Faraó o seu vinho na sua taça. Mas no versículo 23 diz assim: e o copeiro Mô, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E no capítulo 40 diz que José passou mais 2 anos aprisionado naquele cárcere. É aqui, queridos irmãos, é a nossa falta de confiança no trato, na providência de Deus. Deus estava com José no cárcere. Deus estava com ele em todas aquelas circunstâncias.
mas aí ele quis, num dado momento, de certa maneira, intervir a favor de si mesmo. E aí ele passou mais 2 anos naquele cárcere aprisionado. E aí, queridos, para dizer que a fé de José era uma fé, ainda que as coisas fossem difíceis, complicadas, mas Deus era com ele, e ele era com Deus também. Quero finalizar no capítulo 45 de Gênesis, depois de tudo aquilo que aconteceu, irmãos, na história de José. Diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreceis, por me haverdes vendido para cá. Aqui, queridos, o capítulo 45 de Gênesis é o momento em que José dá-se a revelar a seus irmãos. José é erguido ao homem mais importante do Egito. A história mostra isso. E aí seus irmãos vêm comprar alimento no Egito, e aí José se revela para com eles. Aqueles que tentou matá-lo e até achavam que havia matá-lo mesmo. E aí José diz assim: porque para preservar a vida é que Deus me enviou diante de vós. Irmãos, veja que coisa a Bíblia nos fala. Todos esses males ocorridos e acontecidos na vida de José, havia um propósito maior, havia um plano maior. E José diz isso aqui: olha, o que aconteceu comigo realmente foi para que houvesse a preservação de vossas vidas. E aí ele diz assim: ó, Deus enviou-me adiante de vós para preservar-vos a descendência na terra e para guardar-vos em vida com um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que tem posto por pai, que tem me posto por pai de Faraó. Irmãos, eu quero que você entenda, eu quero que você compreenda a luta que você está enfrentando, talvez a dificuldade que você esteja passando. Eu quero dizer para você que nós temos que buscar ter o entendimento que José teve. E o entendimento que José teve, toda aquela luta, prisão, perseguição, injustiça, tudo aquilo, queridos, José declara aqui agora que foi providência de Deus, que foi bênção de Deus para um propósito maior. Então, nessa noite, eu quero finalizar dizendo para você que nós exerçamos não a fé do si, mas a fé do ainda que as coisas não andarem como nós gostaríamos que elas estivessem. Ainda que nós não vejamos a vitória diante dos nossos olhos, mas que você possa ter esta fé firme, genuína e verdadeira, que aquele que prometeu, queridos, é poderoso para cumprir. Que aquele que começou a boa obra na sua vida e na minha vida, é poderoso sim para cumpri-la. Embora Deus não seja a causa de tudo o que acontece, Ele pode usar até as circunstâncias adversas para fazer cumprir sua vontade, visando o bem maior, segundo o seu propósito. Que nós possamos, irmãos, ter essa convicção, que nós possamos ter essas certezas, nós possamos confiar no Senhor, e que nós possamos ter esta fé, queridos, a fé que Deus é o Deus que providencia, é o Deus que cuida, é o Deus que às vezes a gente pode não entender, compreender o que estamos passando, mas que você nessa noite você entenda e compreenda que Deus está no controle e que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pensa, que você imagina, porque Ele é Deus, Ele realmente pode fazer aquilo que nós não pensamos, que nós não imaginamos. Amém? Então que nessa noite nós possamos exercitar esta fé, a fé viva no Deus vivo, a fé que realmente nos leva a entender, a compreender que embora as coisas não pareçam favoráveis, mas que Deus é soberano e que Ele pode e Ele está no controle de tudo. Amém? Vamos orar nesse instante, curve sua cabeça, fique de pé e vamos orar nesse instante, rogando e pedindo a graça de Deus sobre nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por estarmos aqui.
Deus, que Tu possas providenciar e que Tu possa nos abençoar e que Tu possa nos fazer acreditar, Senhor, que Tu és soberano, que Tu és o Deus que tudo pode, e que nenhum dos Teus desígnios podem ser frustrados. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a confiar, nos ajuda, Senhor, a expressar essa fé, essa convicção que Tu estás no controle, Pai. Abençoa a minha vida, abençoa a vida dos meus irmãos, daqueles que me escutam do outro lado, Senhor. As coisas parecem difíceis, parecem ser derrota, mas, Senhor, Tu és aquele que muda, que transforma, Tu és o Deus do milagre. Senhor, que Tu possa assim fazê-lo. Muito obrigado, Deus, que Tu nos ajude a manter a fé, que Tu nos ajude, Senhor, a confiar inteiramente em Ti, Senhor, como José e como os demais personagens bíblicos, Senhor, que mantiveram a fé na Tua pessoa unicamente. Muito obrigado, Deus, permanece conosco, nos abençoa em o nome, Pai, e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.